Então, eu vou olhar agora um por um desses estados. Vishvanara ou Vaishvanara, tá? É questão de transliteração. A palavra significa aquele que conduz todos é Vishva, os seres, Nara, para a experiência. Então, esse estado de consciência, denominado Vishvanara ou Vaishvanara, significa aquele estado que conduz os seres à experiência, para a experiência. A esfera de ação dessa condição, desse estado, desse Vaishvanara, é a consciência de vigília, é o estado de vigília. Então, disse na tradição que o estado de vigília é chamado de Vishvanara. E essa consciência diz respeito ao estado de consciência a respeito das coisas externas, as coisas percebidas pelos sentidos, aquilo que é percebido pelos sentidos externos. E sim, eu estou falando dos 5 sentidos que a gente conhece, né? O sentido do tato, do olfato, do sabor, da audição e do sabor já foi. Qual que eu esqueci? Sabor, tato, visão, audição e olfato, né? E nas tradições aparece um 6º sentido, que é um sentido mais interno, que vai ser relacionado à mente. Esse vai estar correlacionado ao próximo estado de consciência. Então, a esfera de ação é a consciência de vigília, e a consciência diz respeito, a tomada de consciência diz respeito às coisas externas, por isso vinculado aos sentidos. E ele vai fazer uma associação sempre com o pranava na sua divisão em 3 letras. A, U, M. Então, ao estado Vishvanara, corresponde à letra a primeira letra do Aum. E eu não vou entrar na discussão de Om ou Aum, porque o que se diz é que o Om é uma única sílaba. Mas se ele for estendido, é como se ele passasse por essas 3 importantes letras. Aum. Então, é o a primeira letra do Om, que é a primeira medida e a que tudo penetra. A primeira medida a tudo que é manifesto penetra. E quem conhece isso é um semi-sábio, porque é capaz de superar a todos os desejos. Porque ele se coloca num estado de vigília, de atenção, de contato com o mundo, que lhe permite perceber tais desejos e superá-los, né? Estar confortável em relação aos seus desejos. No Gaudapada, o Gaudapada comenta no Karika, no estado de vigília, a mente, através do movimento de Maya, tem uma aparência dual. Por causa dos movimentos de Maya, por causa dessa construção que nos permite, por meio dos nossos sentidos, perceber os objetos externos, nesse estado de vigília, a gente percebe dualmente a mente em relação às coisas. A multiplicidade percebida pela mente é a dualidade. Porque quando você percebe que aqui eu tenho em mãos 2 coisas, eu só consigo perceber que isso não é tudo porque eu tenho algo outro que está em relação a. Eu só caracterizo um eu porque eu identifico outros e os caracterizo como distintos. Então, é a dualidade que permite a percepção da multiplicidade. A multiplicidade só existe a partir do elemento dualidade. O segundo estado de
consciência apresentado no Mandukya é Taijasa, que pode ser traduzido como o luminoso. Taijasa, eu não encontrei muita coisa sobre Taijasa, a palavra Taijasa, mas dá para a gente entender várias coisas a partir das leituras. Taijasa apresenta os objetos materiais na mente. Então, Marina, eu estou vendo ela aqui. Marina, lembra quando a gente estudou percepção e apercepção? Para mim, isso aqui é a definição. Porque as coisas manifestas, elas existem. Não são apenas construções mentais. As coisas existem. Né? Essas coisas que os nossos sentidos são capazes de perceber, nós não as trazemos para dentro da nossa mente, para dentro do nosso estado mental, mas o nosso estado mental as capta de acordo com as suas próprias competências, e por isso nem todos enxergam o azul da mesma cor azul, nem todos enxergam a distância da mesma forma, e assim vai. Estou usando exemplos bem externos, bem simples, porque os exemplos mais abstratos vão ser mais complexos, né? Então, essa apercepção que a gente tem acerca da percepção dos nossos sentidos seria esse estado de consciência, de tomar consciência dentro da nossa mente acerca desses objetos que agora estão no nosso fluxo mental, no nosso humanas, no nosso funcionamento mental. Então, o Taijasa é um estado de consciência que vai ser associado ao sonho, exatamente porque ele percebe o que está no seu fluxo mental e não vinculado aos sentidos externos. Então, a sua esfera de atividade é o estado de sonhos, mas não quer dizer que apenas o sonho é Taijasa. Mas o sonho é um exemplo claro do que é Taijasa, que é um estado de concepção, de percepção, baseado exclusivamente no nosso estado mental interno. Em relação ao pranava, no A, o M, A1, é o U, a segunda letra do Om, em razão da sua superioridade em relação a Vishvanara, que é associado aos sentidos, à multiplicidade, e em decorrência, em razão da sua posição intermediária. Intermediária entre o quê? Entre a vigília, que é o Vishvanara, e o estado mais profundo, que será o nosso próximo estado de consciência, chamado aqui, o terceiro estado, que é Prajna. Então, ele é intermediário entre a vigília e o estado de não percepção da diferenciação, da dualidade. É um estado em que as coisas não são vistas de modo separado em relação ao próprio sujeito, porque o sujeito e as coisas se mesclam, se misturam, como é que eu posso dizer, interferem muito mais uns nos outros. Então, é um estado em que você começa a perceber melhor a possibilidade da não dualidade em relação a todas as suas percepções. É o U, a segunda letra do Om, em razão da sua superioridade e sua posição intermediária. Quem conhece isso, quem alcança esse conhecimento, essa compreensão, obtém um conhecimento superior. Quem consegue perceber, conceber isso, tem a capacidade, uma capacidade de conhecimento mais elevada. E isso nós estamos falando do ambiente da Índia clássica, né? Recebe igual tratamento de todos e não encontra em sua família nenhum ignorante de Brahma.
Isso é um contexto cultural para explicar o quão mais elevado é esse sujeito nesse estado de consciência e quanto de vantagem em relação ao seu estado de ser ele tem, porque na sua família ninguém é ignorante acerca de Brahman e não e os demais não o tratam de formas diferentes, mas ele está em um estado de maior equilíbrio com todos. E aí, eu vou então para a Prajna, os três, é o terceiro estado. Prajna, sim, é a mesma palavra que aparece no budismo, sim, e tem o mesmo sentido. Até porque é o mesmo conceito, mas num outro contexto. Então, a mim, e foi por isso, em parte também, que eu fui estudar melhor o Mandukya, me ajudou muito estudar os comentários e o próprio Mandukya para tentar entender melhor o que é esse Prajna, que na tradição budista é muito referido, e geralmente traduzido como vazio. Né? Prajna tem o sentido de consciência, isso está no texto do Mandukya. Tá? Tem o, fica claro que é o estado de consciência que se manifestou em Vishvanara, que é o estado de vigília, e se manifestou no estado de sonhos, no estado de percepção mental, que é Taijasa, mas o estado de consciência de base, e que não é dual, é Prajna. E por isso a importância de buscar tal estado. Prajna é o senhor de tudo, diz o texto. Ele é senhor de tudo porque ele é onisciente. Ele é um estado de consciência em que ele é ele. Ele é aquele que ordena os estados interiores desse sujeito. É a fonte de tudo que existe, porque todas as percepções são dependentes das condições de Prajna. Prajna, esse estado de consciência, se expressa como Taijasa, nas suas variações de percepções mentais, de reflexões mentais, e se expressa como Vishvanara nas suas relações com os objetos dos sentidos externos. Mas Prajna não deixa de ser Prajna. A maioria de nós talvez não seja tão competente, não perceba tão claramente esse estado de consciência pura que está antes dos estados de percepção, seja dos ambientes internos, mentais, seja dos ambientes externos, relacionados aos sentidos. Sua esfera de atividade é o sono profundo. E o que o sono profundo tem a ver com isso? É aquele estado de sono em que não há sonhos, não há movimentos na mente. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Não há movimentos na mente. Olha que semelhança entre Prajna e Yoga. No qual não se percebe nenhum objeto, nenhum movimento, nem ações. É o estado de, eu diria, e eu não sei se o Bruno está aí para me corrigir, mas eu diria, a mim me parece o estado de real chamata, necessário para que se dê o salto qualitativo da libertação. Né? Neste estado, tudo é indiferenciado, ou seja, aquela multiplicidade percebida no estado de vigília e aquelas variedades já não tão destacadas, mas também separadas, percebidas no estado de Taijasa, que é a luz da mente colocada nesses objetos de percepção, nesse estado de Prajna, tudo isso é indiferenciado. É uma unidade de consciência pura. Essa consciência simplesmente é.
é um estado de consciência pura. Mas não é Atman. É um estado de consciência pura, no qual, digo eu, de acordo com o que eu venho estudando, o sentido de eu ainda está presente, mas é o que torna possível esse salto qualitativo para não mais estar preso e apegado a esse sentido de eu. É o estado que permite esse salto qualitativo em que o eu deixa de ser um referencial de separatividade, porque se tem eu, tem outro, e é possível alcançar o estado de Atman, que é idêntico a Brahman. Em Prajna, há plena felicidade ou bem-aventurança e vivencia-se essa felicidade. É um estado de bem-aventurança. É um estado de percepção da real liberdade da energia de tudo que existe, sem sentir-se separado e independente disso, ou que vai levando a essa condição. É a porta de entrada para os outros estados, tanto para os estados de sonhos e vigília. E por que vai dar ênfase nisso? Porque Prajna é o início dessa consciência. Prajna é a consciência pura. Quando ela toca a manifestação, ela trabalha como Vishvanara, vigília, ou trabalha como Tajasa, sonhos, memórias. Memórias é Tajasa, né? Em relação ao Pranava, ao Om, é a letra M, a terceira letra do A1. E nele, tudo se dissolve, porque lembra como está colocado ali, ó? Tudo é indiferenciado. Então, não há uma separatividade em relação a tudo que está nesta consciência. Quem conhece isso é capaz de medir tudo. O tríplice mundo, ou seja, vigília, Tajasa, mental e consciência pura. E tornar-se o lugar da absorção. E eu entendi que é no sentido de aquele estado em que é possível tanto o fluxo desses estados mentais dirigirem-se ao mundo manifesto e perceberem esse mundo por meio dos estados de vigília e aprofundar essa percepção nos estados de Tajasa, quanto é necessário esse estado de consciência pura, sono profundo, indiferenciado, sem marcas, sem movimentos, para que o quarto estado seja possível de ser. Aí faltou a palavra, percebido não dá, porque aí teria alguém percebendo, né? Mas passar a ser, de fato, ser descoberto, né? Vivenciado. E aí eu peguei alguns comentários do Karika de Gaudapada, comentando sobre esses 3 estados na sua sequência, né? Ninguém levantou a mãozinha até agora? Ok. Não vão me ajudar, não? Vishva, Tajasa e Prajna, né? Fala, Marina. Uma coisa assim que eu acho que pode ajudar também é quando você fala assim, da multiplicidade e a dualidade, né? Então, assim, um dos aspectos da multiplicidade é isso, a gente conceitua as coisas na comparação de uma coisa com a outra, né? E aí, também, eu acho que para a gente comparar aqui com o Prajna, o estado de Prajna, também essa dualidade daquele que conhece e o que é conhecido. E aí, no estado de Prajna, então, essa dualidade, aí ela cessa. Ela cessa. Então, assim, só chamar atenção para essas 2 dualidades que o texto pode estar falando.
na tradição, isso muitas vezes é traduzido como conhecedor e conhecido, né? Objeto de conhecimento e sujeito conhecedor. Inclusive, no Bhagavad Gita e, e nos Yoga Sutras de Patanjali, tem exatamente sobre isso. Por isso que, na reunião passada, eu estava comentando, na minha opinião, são temáticas muito profundas, e eu estou me arriscando a tentar trazer para a gente conversar um pouco, né? Estou longe de ser uma pessoa experiente nisso, mas o fato de poder ter lido diferentes textos, com diferentes versões de grandes Mahatmas falando sobre esses temas, espera-se que nos ajude a perceber isso melhor. E eu acho bem interessante, já vou dar um spoiler aqui, que lá no final do Mandukya e no final do Karika, do Gaudapada, eu deixei no último slide umas mensagens assim, que falam exatamente essa ideia, do quanto é importante você compreender mentalmente como tudo isso funciona, para que você possa dar o salto de qualidade de deixar de ser um conhecedor separado daquilo que é conhecido. Mas, por enquanto, para mim, pelo menos, isso é um discurso, né? Mas se eu não compreender que isso acontece, a chance de alcançar tal estado ou de retornar a tal estado, ela fica mais distante. Mas é bem isso mesmo, Marina, concordo. Aí eu trouxe alguns comentários aqui do Gaudapada, né? Vishva, só peguei algumas passagens. Vishva experimenta as coisas externas. Taijasa experimenta as coisas internas, ou seja, as coisas que estão dentro do nosso espaço de manifestação. Prajna é o campo de consciência. E muitas vezes, como a gente já viu nos outros textos, ele vai estar associado ao espaço interno do coração, na câmara do coração, dentro do coração, no cerne do ser. Vishva, que é Vaishvara, né? Vishva e Taijasa, são condicionados por causa e efeito. Ou seja, o estado de consciência de vigília e o estado de consciência de predominância mental estão condicionados por karma, por causa e efeito. Já Prajna é condicionado apenas pela causa. E Prajna vai ser relacionado a o que na tradição teosófica chama... Como é que chama? Aí juntam com o corpo causal, mas com aquele estado que causa todo o resto, né? Prajna vai ser relacionado com esse estado das causas, apenas com as causas, com as sementes causais que nos levam a determinados estados de consciência, com aquilo que nos faz quem pensamos que somos, mas ele só manifesta a causa. É em Taijasa e em Vishva que os efeitos de tais causas se expressam. Por exemplo, vamos dizer que a Jane tenha tendências vibratórias, sanskaras, que a fazem muito falante. Pronto, óbvio, né? Ok, estou pegando uma coisa bem simples, mas para tentar entender. Esse muito falante não se manifesta em Prajna, mas em Taijasa e Vishva. Porque Prajna é apenas o receptáculo de tais causas, mas as expressões como efeitos dessas causas se dão nos espaços da mente, Taijasa, no estado de consciência Taijasa, e no espaço de consciência da vigília. Só que ele bota os 4 estados aqui. Vishva e Taijasa estão condicionados por causa e efeito.
Prajna é condicionado pela causa, mas em Turiya, que é o quarto estado, que a gente não leu aqui ainda, não existe nem causa, nem efeito. Por quê? Porque não existe passado, presente e futuro. Não existe movimento, não existe diferenciação. Então, em Turiya, Turiya vai estar associado ao Om e a Brahman, a Atman. Olha que bacana essa, a não percepção da dualidade é comum para Prajna e Turiya. É um estado comum a ambos, não haver percepção dualista, não haver essa separatividade nos estados de consciência Prajna, que é o terceiro, e Turiya, que é o quarto. No entanto, obviamente dá para identificar que a dualidade se manifesta, se expressa em Vishva e Taijasa, até pelo que a Marina chamou a atenção, porque há um conhecedor na percepção de um objeto de conhecimento, seja esse objeto um pensamento, uma imagem, um som, algo que percebe. Alguém que percebe algo que é percebido. Então, a não percepção da dualidade é um estado comum aos estados de Prajna e Turiya. A dualidade é Maya, que gera as aparências, né? A não dualidade é a única realidade. A realidade real, e na tradição do budismo e Yogacara a gente vai ver a mesma coisa, a real realidade, ela é não dual. Ela não tem movimento. Ela não tem causa e não tem efeito. Ela simplesmente é tudo e nada ao mesmo tempo. E sobre ela nada pode ser dito, porque todas as palavras, os conceitos, as imagens serão limitadas em expressar a realidade aqui com R maiúsculo. Mas a multiplicidade se estabelece a partir da dualidade e das percepções duais que a gente tem em Vishwa e em Taijasa. Então, seguindo essa sequência de ideias, o Karika do Gaudapada vai referir também. Isso aqui são frases soltas, mas eu botei numa certa ordem. A mente não deveria ser perturbada. Ainda bem que a nossa não é. Né? Então, a mente não deveria ser perturbada. A mente, quando ela se perturba, quando ela se movimenta, ela se modifica, produzindo noções duais. Mas só assim a gente pode ter percepção. E aí entra a questão também de causa e efeito. E das principais contaminações da mente, que vão ser o apego e a repulsão, né? Associados a essas energias, os nossos estados mentais acabam se contaminando e gerando causas e consequências, efeitos, que perturbam essa mente. E enquanto ela está contaminada, perturbada, ela não consegue se expressar e ser e perceber, por falta de uma palavra, aquilo que de fato ela é, que é Prajna e que é Turiya em última análise. Essa mente perturbada é caracterizada pela dualidade. A mente deveria ser conduzida à estabilidade. Então, aqui ele está sugerindo uma prática, né? Provavelmente a palavra aqui original era chamata. Tenho para mim que deve ser chamata. Chamata é aquele estado de mente em que não há nenhuma perturbação. Esse estado permite que Prajna se manifeste. Mas, em primeiro lugar, é necessário que a mente esteja estável, íntegra, tranquila, serena, desapegada, em silêncio, no real silêncio, no estado de silêncio real. Então, eu vou falar um pouquinho, vou trazer os aforismos sobre Turiya,
que é o quarto estado. Turiya, fala, sim. A Ismênia fez um comentário que tem a ver com o que você está falando de Prajna. Eu não consigo ler. Lê para mim aí. Prajna tem, então, o mesmo significado de... Está aqui Sparha, mas eu acho que ela está falando de Sparsha, do que está no livro, né? É. Tato, né? É. Sparsha significa sukha, alegria, e Sparsha Vihara é um estado de alegria, bem-aventurança. Aí ela fala assim, nosso livro aqui. Aí, por não haver nenhum contato com formas, isso que estava lá, formas, imagens, sensações, ideias, conceitos, essa meditação se chama Asparsha Yoga. Exatamente. E aqui tem um dos aforismos do Gaudapada Karika, ele vai falar exatamente disso. Eu não trouxe ele junto, porque já estava com muita coisa, mas eu acho ele aqui agora. É bem lá no... Daqui, ó. Saúdo a yoga conhecida como Asparsha, sem contato. Ismênia pegou perfeito, que gera bem-aventurança, prajna, em todos os seres, e é difícil de ser compreendida, difícil de ser alcançada. Reverencio essa yoga, conhecida como livre das relações. Nesse estado de consciência, concordo, Asparsha Yoga seria um dos exemplos de yoga em relação à prajna, né? Para o estado prajna, o estado de consciência, que é o terceiro, segundo Mandukya. Prajna se caracteriza por uma prática asparsha, sem dúvida. É isso, Ismênia? Concordam? Gente, Olha, eu não tô... sim, sim, aí eu estava realmente refletindo sobre isso. Perfeito, perfeito.